Prezados amigos e amigas, aqui é Gilda Pinto. Iniciamos agora nosso momento de reflexão espírita. Estamos enfocando a obra Quem é o Cristo? Do Espírito Francisco de Paula Vitor, na psicografia de Raul Teixeira, pela Frater Editora. No episódio de hoje, trazemos o capítulo 7, com o título Os Cuidados da Fé. Para nos falar a respeito dos cuidados da fé, o caroável benfeitor evoca o capítulo 24 de Mateus como base de suas reflexões. Esse capítulo é famoso pela descrição do sermão profético, onde o Messias assinala as grandes tribulações que a humanidade terrena passaria e os sinais dos tempos para a instalação de uma nova era. O benfeitor vai ressaltar o versículo 5 deste capítulo. Portanto, onde o Cristo adverte os seus aprendizes, dizendo: Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A respeito desse versículo, comenta o Padre Vitor que nenhum tempo melhor do que este que vivemos para a efervescência da loucura e do comércio das coisas santas. E continua: Esses são tempos de reforma, em que não ficarão pedra sobre pedra, como afirmou Jesus neste mesmo capítulo 24 de Mateus. Nesses tempos de reforma da humanidade, o Padre Vitor chama nossa atenção para os cuidados que devemos ter em não nos deixarmos enganar ou esmorecer pelas ilusões da vida material ou das pessoas, diante de tantas notícias, tantas crendices espalhadas em todos os canais da mídia, que, quando analisadas à luz da razão, não têm sentido, e quando aplicamos as luzes dos ensinos dos espíritos, desmoronam-se. Segundo o benfeitor espiritual, as pessoas estão muito confusas e sem rumo, carregando na mente 1000 fantasias acerca da própria salvação, assim como das coisas espirituais. Muitas pessoas ainda acreditam e sonham com um céu fácil, com um céu geográfico, um Deus semelhante ao homem, que se encoleriza, que se vinga, que distribui benesses a alguns filhos em detrimento de outros. Muitos sonham com um paraíso de delícias eternas, onde não haja trabalho, e outras tantas crendices infantis, fruto da ignorância e da imaturidade do senso moral. O bondoso Padre constata que essas pessoas são irmãos iludidos pela boa-fé irrefletida, ou pela ignorância, ou ainda pela presunção de ser uma exceção diante de Deus. São almas portadoras de percepções limitadas do amor divino, por isso são facilmente enganadas. Sem reflexão madura, caminharão de frustração em frustração, acreditando em tudo o que se lhes diga, sem o necessário discernimento. São tempos de muita ilusão, pontua o benfeitor. No entanto, pondera o espírito, que assim como a fonte da beleza e das nobres emoções se acha no íntimo da alma,
enquanto não atingirmos a pureza de alma, carregamos no interior também tormenta e infelicidade. O benfeitor cita que Jesus afirmava que o ser humano tanto retira o bem quanto o mal do próprio coração. As palavras do Cristo explicam a dicotomia que ainda sentimos no interior da nossa alma. Explica porque temos momentos de atitudes nobres, de equilíbrio, de madureza, e momentos de tormentas, de insensatez, de ilusões e fantasias, próprias de uma alma em desenvolvimento, ainda precário. Daí, entendemos o porquê de tanto desequilíbrio e tanta tormenta a extravasar do interior das almas nesses dias e a necessidade das grandes reformas em nosso planeta. É necessário, pois, que nós, espíritas, iniciemos sem mais perda de tempo a edificação da crença espírita sólida, que nos dê segurança, lucidez de raciocínio, com o estudo continuado e criterioso da codificação espírita. Construir um firme edifício da fé, a fé inabalável a que se reporta Allan Kardec, deve ser o nosso alvo. Desenvolver discernimento e capacidade de análise associada à reflexão desses postulados funcionarão para nós como instrumentos de avaliação segura dos textos que venhamos a ler, do que venhamos a ouvir ou ver, para não cairmos na ilusão e no engodo de quem quer que fale em nome de Jesus Cristo e não esteja com a verdade que ele trouxe. A doutrina dos Espíritos, bem compreendida, será como um farol a conduzir o timoneiro na noite dos tempos tormentosos, onde muitos falsos cristos e muitos falsos profetas não conseguirão nos confundir, a não ser os incautos. Esses são tempos de muita ilusão, mas, paralelamente, assevera o Padre Vítor, são tempos de reformas e de definições. Nesta direção, o benfeitor Camilo, na obra O Tempo de Deus, pela psicografia de Raul Teixeira, no capítulo Tempo de Definições, conclama os cristãos espíritas, declarando que não há mais tempo para que alimentemos as mentiras que nos vêm embalando séculos afora. É preciso buscar a verdade que habita em nós e corrigi-las se necessário, utilizando-se do estudo reflexivo dos textos extremamente elucidativos e claros do Espiritismo. E continua: é chegado o tempo das graves definições, das escolhas salutares, de realizar definições bem-aventuradas, pois o tempo que passa, tal como as águas do rio, não retorna. Terminamos este episódio com o Padre Vítor, que nos afirma: Jesus Cristo é, pois, aquele amigo que nos adverte para que não nos deixemos embair pelas personalidades insensíveis ou enfermas, que falando e agindo em seu nome, o que pretendem é estabelecer aqui mesmo no mundo o seu império materialista,
descrentes de que se mostram de qualquer evidência espiritual para além da morte física. Muita paz em nossos corações.